Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um vídeo da nossa disciplina de administração de capital de giro. Hoje, pessoal, a gente vai dar sequência nos conteúdos que a gente tem falado sobre avaliação de política de crédito, para a gente dar sequência na ideia dos efeitos da inadimplência na mudança dessa política de crédito. Então, pessoal, como a gente já tem falado, a gente já tem mencionado, inclusive, o ponto que eu falei sobre inadimplência, eu vou deixar o link para o vídeo aqui, caso vocês queiram dar mais uma olhada, e a gente vai mencionar mais alguns pontos, agora de uma forma mais objetiva, para entender então como é que a inadimplência ela vai ter um fator muito significativo quando a gente fala sobre a avaliação de uma política de crédito. Por quê, pessoal? Então, no que a gente já tem mencionado, a política de crédito, então, ela tem a intenção de você fazer abrir uma possibilidade para aumentar a tua demanda pelo teu produto, de uma forma, então, que as pessoas elas tenham mais acesso a esse produto. Então, de alguma forma, você está facilitando que a pessoa tenha um interesse no teu produto e faça aquisição. Então, no caso, a pessoa ela adquire o produto, mas ela não necessariamente ela paga no mesmo momento, ela não tem o desembolso no momento da compra. Então, nesse caso, pessoal, a gente tem que levar em consideração que existe a possibilidade de haver, então, uma quebra contratual. Então, nesse momento, a pessoa ela não cumpre com o contrato de compra e venda. A pessoa ela não faz o pagamento sobre aquele item. Ou você, de alguma maneira, não recebe integralmente aquele valor, ou então você tem que considerar então que provavelmente você vai ter que ter um processo judicial, que você vai ter que provavelmente abrir mão de uma parcela daquela dívida para você receber alguma coisa sobre aquele produto vendido. Então, nesse caso, a gente tem que levar em consideração no cálculo do valor presente líquido, quando a gente faz uma avaliação de uma política de crédito, porque do faturamento que você vai receber posteriormente, você tem que incorrer então em um desconto dessa nova receita. Então, se a gente leva em consideração que o preço vezes essa nova quantidade, ela não vai acontecer de uma forma integral, então você não vai receber 100% dessa nova receita, você tem que fazer então um desconto de um valor percentual. Então, nesse caso, o item B que a gente adiciona na fórmula de VPL é como se então a gente fizesse o desconto do percentual de inadimplência que você imagina, que você tem um critério para estipular nesse novo cálculo de VPL. E aqui, pessoal, eu deixo um destaque muito importante. A inadimplência, então, ela vai ser um critério, normalmente um valor percentual sobre a quantidade vendida, que nesse caso a gente tem que levar em consideração que essas informações para estipular o percentual, ou você tem algum critério, alguma informação para você estipular esse percentual, então você tem um histórico de informações, ou então você tem que ter pelo menos uma consciência do que acontece no mercado frente a essa operação de crédito. Então, por exemplo, eu nunca fiz isso e eu tenho uma revendedora de carros. Então, provavelmente, se eu fizer uma consulta no mercado de vendas de carro, então provavelmente eu vou ter uma noção do período de quanto que você tem de perda com a inadimplência no teu faturamento. Então, nesse caso, pessoal, o que acontece? Observem o seguinte exemplo com base nessa fórmula. Então, digamos então que uma empresa ela vai vender seus produtos, ela vende integralmente à vista e ela pretende flexibilizar essa política de crédito, dando um prazo de 30 dias para os seus clientes. Então, com isso, ela tem a intenção de aumentar as suas vendas em até 10%. Desse novo volume de vendas, ela tem uma taxa de inadimplência de 1,5%. Além disso, ela tem essas informações: preço de 200, custo de 120 por produto, 200 unitário, 120 unitário, 1.000 unidades vendidas, e ela tem a intenção de aumentar em 10%. Então ela vai aumentar para 1.100 itens vendidos. Com um custo de capital de 2% ao mês, ela quer saber então se vale a pena uma política de crédito levando em consideração esses itens. Então, uma nova política ela vai ser essa primeira parte da fórmula. Então a gente está querendo saber qual que vai ser o impacto nessa nova política de crédito. Então isso eu tenho o faturamento menos os custos com essa nova política. Então eu tenho o preço vezes a nova quantidade
vezes 1 menos o desconto de 1,5%. Então, descontando com o meu custo por quantidade vendida, eu tenho entradas nessa nova política de 84.700. Se eu descontar, então, já que eu estou trocando a política antiga por uma política nova, eu tenho que descontar então que essa política aqui não vai existir mais. Ou seja, o preço que eu fazia de 200 menos o custo de 120 pela quantidade que eu tinha anteriormente de 1.000 peças, eu vou ter que descartar. Ou seja, eu vou ganhar então 84.700 ao contrário de 80.000. Então, se eu somar, na verdade, se eu subtrair a política nova pela política antiga, eu tenho então essa parte da fórmula. Então, eu tenho a parte do numerador da minha fórmula de VPL para essa primeira parte. Então, nesse caso, eu tenho que a diferença entre os dois vai me devolver então um ganho de 4.700. Nesse caso, então, sabendo então que essa política vai aumentar R$ 4.700 por mês, se eu considerar que essa política ela vai permanecer por um tempo indefinido, quer dizer então que eu tenho que dividir pelo meu custo de capital de 2%. Quando eu faço isso, então, eu descubro então que essa política ela vai permanecer de uma forma indefinida num valor de R$ 235 mil. Então, nesse caso, se eu também considerar que, ao fazer essa troca de uma política antiga para uma política nova, eu tenho um custo pela mudança, que então vai ser o preço vezes a quantidade antiga, mais a diferença nos custos entre quando eu faço a adequação para a nova política de uma política antiga. Então, nesse caso, ao subtrair um pelo outro, então o resultado da primeira parte menos o custo da mudança vai me devolver então um valor de 23 mil líquidos. Então, nesse caso, se eu fizer a troca para essas condições, então aumentando em 10% as minhas vendas, com um custo de capital de 2%, então eu vou ter um VPL positivo ao final do período. Pessoal, se vocês ainda têm dúvida o que significa esse VPL positivo, basicamente, então, eu estou dizendo que essa nova mudança para essas condições está trazendo, então, uma condição favorável. Ou seja, sendo o VPL maior do que zero, essa política ela é vantajosa. Caso contrário, se o VPL for negativo, eu troco essa política porque ela não está valendo a pena. Então eu tenho que rever os meus fatores para que isso aqui vale a pena de alguma maneira. Ok, pessoal? Líquido. Então a gente vai fazer mais alguns exercícios sobre isso, mas por enquanto, pessoal, vamos dar sequência, que também existe a possibilidade da gente levar em consideração que a gente pode fazer comparativos de política de crédito. Então imagina que a empresa ela já possui uma política de crédito atual e ela está pensando em fazer a substituição dessa política porque ela vai fazer uma troca e ela tem outras intenções com a mudança. Então ela já faz um crédito no mercado e ela está pensando em melhorar as condições para justamente ter um acréscimo nas vendas. Então, para isso, pessoal, levando em consideração, por exemplo, o exemplo anterior, digamos então que se a empresa ela não optar pela mudança da sua política, então ela iria receber 200 mil reais, então sabendo que ela já tem um preço e uma quantidade antiga, só que nesse caso, se ela optar pela mudança, levando em consideração uma política de 30 dias, ela vai receber 220 mil reais. Então, nesse caso, ela tem um ganho de 20 mil reais optando por essa nova política. Agora, se a gente considerar que essa empresa ela tem um custo de financiamento para essa atividade, então a gente tem que levar em consideração que esse valor ele não vai ser um valor líquido, porque você tem então o custo de, digamos, manter essa operação disponível, você tem um custo para financiar essa operação. Então, digamos o seguinte, o preço e a quantidade nova que você pretende faturar com essas condições, a gente vai descontar com base na inadimplência, só que ao mesmo tempo a gente tem que considerar que ao a gente descontar esse novo faturamento por 1 mais K elevado ao tempo, levando em consideração que esse tempo ele vai ser o prazo médio para a gente receber por venda,
Então, se seria 30 dias, a gente vai considerar um mês. Então, nesse caso, 200 vezes 1.100, que é a quantidade nova, vezes 1 menos a inadimplência de 1,5%, quando a gente divide por 1,02, a gente vai encontrar então que o resultado que eu tenho líquido para essa condição, né, de 30 dias, então eu não vou receber 220 mil, como eu tinha falado anteriormente, eu vou receber 212.450,98. Então, levando em consideração as receitas líquidas da inadimplência e o custo de financiamento para essa operação, então eu vou receber 212.450. Só que essa mudança na política de crédito, ela não vai afetar a estrutura de custos. Então, de alguma maneira, essa receita nova, a gente tem que levar em consideração que vai ser, continua sendo custo vezes a nova quantidade. Então, nesse caso, eu levo em consideração esse VPL do faturamento, que eu acabei de considerar, levando em consideração o custo de financiamento. Quando eu subtraio, então, do meu custo na estrutura de custos, então eu tenho um valor de 80.450. Nesse caso, então, compara que esse valor de 80.450, ao jogar na fórmula, ele vai diferir um pouco do fluxo de caixa da política atual, que é de 80 mil, como vocês podem observar aqui anteriormente. Então, a política atual me devolve 80 mil sem ter essa política de crédito. Se eu levar em consideração essas condições com o meu custo de financiamento, ainda assim eu tenho um ganho percentual, na verdade eu tenho um ganho de R$ 450,98. Então, levando em consideração uma estimativa de aumento de 10%, para mim está valendo a pena, mesmo levando em consideração esse custo de financiamento para a minha operação, certo? Então eu tenho um ganho de R$ 450,98. Agora, se eu quiser saber então, mesmo não tendo consciência desse aumento de 10%, qual que deve ser a quantidade percentual ou a quantidade que eu preciso vender para encontrar então o meu ponto de equilíbrio? Como a gente viu nas últimas aulas, pessoal, o ponto de equilíbrio quer dizer então que vai me devolver um VPL igual a zero. Nesse caso, um VPL igual a zero, eu tenho que isolar na minha fórmula de VPL o novo Q'. Então, jogando na fórmula, observem na fórmula, onde é que eu tenho Q'? Eu tenho na parte do faturamento, levando em consideração a minha inadimplência, e eu também tenho no meu custo de financiamento. Então, nesse caso, eu tenho então que se eu isolar o Q', na fórmula, eu vou ter então que a quantidade nova que eu preciso ter para ter um VPL igual a zero é de R$ 1.093,83. Então, se eu dividir essa quantidade pela quantidade antiga, eu tenho então que o aumento que eu tenho, deixa eu colocar aqui do lado. Então, digamos que eu faça 1.093,83 dividido pela quantidade antiga de 1.000 menos 1. Então, eu tenho que o ganho percentual que eu preciso ter para essa nova política é um aumento de 9,38%. Ou seja, eu tenho que vender mais 93,83 unidades, levando em consideração a política antiga, para que essa política valha a pena. Então, essa política de crédito, onde eu acrescento os efeitos da inadimplência, os efeitos dos custos de financiamento, que seria então essa parte de baixo aqui do meu denominador na fórmula do VPL. Então, nesse caso, eu estou percebendo então que para essa condição eu tenho que aumentar a quantidade vendida em aproximadamente 10%, não necessariamente 9,4%. Ok, pessoal? Então, o modelo que eu tenho, se eu quisesse, por exemplo, fazer o comparativo entre duas políticas de crédito, é essa fórmula. Então, observem que eu estou levando os efeitos da inadimplência e o custo de financiamento. Então, nesse caso, se eu tivesse que comparar duas políticas, então, digamos que eu já tenho uma política de crédito antiga e eu estou querendo trocar para uma política de crédito nova. Então, nesse caso, eu tenho que considerar os seguintes elementos.
preço vezes a quantidade nova, vezes 1 menos a nova taxa de inadimplência, que não necessariamente precisa mudar, mas digamos que você entenda que a nova política de crédito, já que ela vai facilitar muito mais a entrega do teu produto no mercado, pode ser então que você justamente esteja abrindo uma fragilidade para o mercado. Então, nesse caso, você não vai ter a tua inadimplência, ela vai acabar aumentando justamente por essa facilidade que você oferece no mercado. Então, nesse caso, você tem uma nova inadimplência, você vai dividir todo esse novo faturamento, então, pelo teu custo de financiamento, levando em consideração o teu custo de capital e o tempo. Esse tempo aqui, pessoal, a gente está falando então sobre o teu prazo médio de recebimento. Então, eu estou falando do prazo médio de recebimento, que a gente tem tanto mencionado. Ele pode ser mensal, diário, anual, semestral, tanto faz. Só que, então, nos exemplos que a gente vai utilizar daqui para frente, a gente está falando, então, de um PMRV, então, do meu prazo médio de recebimento, mais condizente com uma ideia de valores diários. Então, aqui eu não vou usar, por exemplo, períodos mensais, mas eu posso utilizar períodos diários. Então, eu tenho uma ideia que o meu prazo médio de recebimento ele vai ser, na política atual, em 20 dias, e numa próxima política, eu vou aumentar, então, eu vou facilitar a minha venda, onde eu vou receber esse valor em 34 dias, por exemplo. Então, nesse caso, eu comparo uma nova política, subtraindo da política antiga, e depois eu destaco, então, todos os meus custos para fazer essa mudança de uma política nova para uma política antiga. Certo? Perceba um exemplo aqui embaixo, pessoal. Então, digamos que eu já tenho uma política atual. Então, eu vou vender 100 unidades a um preço de 1.500 e eu tenho o meu custo variável dessa operação no valor de R$900. O meu prazo médio de recebimento de vendas hoje é de 20, mas eu quero passar para 34. Não que eu queira passar, mas eu vou facilitar para o meu cliente que ele consiga, então, usufruir mais do produto sem necessariamente fazer o pagamento sobre aquele item. Então, quanto maior for o aumento do meu prazo médio de recebimento, a tendência é que eu tenha, então, também um aumento na inadimplência, já que você está facilitando tanto essa operação de crédito para o teu cliente. Ao mesmo tempo, então, você tem que levar então, em consideração o teu custo de capital, ele vai permanecer inalterado de 1,6%. Então, esse custo de capital é como se a gente considerasse o nosso custo de financiamento para essa operação. Então, se a gente substituir na fórmula, pessoal, todos esses elementos da nova política, que é a primeira parte, então eu tenho um preço, na verdade, uma quantidade vendida de 3 unidades pelo preço de 1.500, então eu tenho o meu novo faturamento, desconto a minha inadimplência de 1,5%, divido pelo meu custo de financiamento, que vai ser de 1,6% ao mês. E aqui, pessoal, eu vou ter que elevar pelo tempo. Só que no tempo, percebam que o meu custo de capital é um custo mensal. Então, eu estou colocando um custo acumulado em 30 dias. Se eu considero meu PMRV em 20 dias e 34, eu tenho que observar qual que vai ser a proporcionalidade da minha taxa, do meu custo de capital mensal, dentro desse prazo médio de recebimento de 34 dias na nova política. Então, eu vou colocar o meu custo de capital de 1,6% e eu vou elevar por 34 dividido por 30. Porque a minha taxa está mensal, mas o meu período está em 34 dias. Então, se eu faço a divisão de 34 por 30, eu vou então achar a proporcionalidade dessa taxa. Depois, se eu subtrair a política antiga, então que eu tenho quantidades vendidas de 100 peças a um preço de 1.500, descontando então a política antiga, que eu tenho então uma inadimplência de 1%, divido pelo meu custo de capital, ou pelo meu custo de financiamento, de 20 dividido por 30 no tempo, porque então eu tenho um prazo médio de recebimento de 20 dias para essa política atual. Se eu desconto depois a quantidade, o custo variável unitário para esse produto,
vezes a diferença, na verdade o ganho que eu vou ter com as quantidades vendidas da nova política pela política antiga, o resultado disso aqui vai me dar um VPL de R$ 4.774,94. O que me diz então que, para essas condições, a nova política ainda assim é vantajosa, porque está me trazendo um VPL positivo. Agora, se eu tiver a intenção de saber na minúcia qual que é o meu ponto de equilíbrio, ou seja, qual que é o meu Q-linha, qual que é a quantidade que eu preciso vender para encontrar um VPL igual a zero, então, nesse caso, se eu isolar a variável, eu vou encontrar então que o meu Q' tem que ser de 103,3. Ou seja, eu tenho que aumentar então, se eu fizer a divisão de 103,3 dividido por 100 unidades que eu vendo hoje, subtraio 1, então eu percebo que eu tenho que aumentar a minha quantidade vendida em 3,3%. Isso quer dizer então que eu tenho que aumentar basicamente as minhas vendas em 3 unidades, ou 3,3 unidades, para que essa política de crédito ela seja vantajosa. Ou seja, aumentar então o prazo de 20 dias para 34, ela está sendo vantajosa nessas condições, e o que eu preciso fazer não é aumentar necessariamente em 10% nas quantidades vendidas, mas sim em 3,3% no mínimo. Então, se eu aumentar 4 unidades, para mim já está sendo vantajoso em alguma maneira. Ok, pessoal? Deu para entender aqui? Se vocês tiverem dúvida, pessoal, fiquem à vontade. Perguntem, é super importante. Então deixem comentários aqui que eu respondo vocês e a gente aumenta o nosso conteúdo sobre políticas de crédito. Depois, pessoal, já para finalizar, a gente tem que levar em consideração que nem todas as empresas vendem somente um produto. E como a gente tem mencionado, uma das fórmulas de mensuração com base, ou uma avaliação da nossa política de crédito com base em multiprodutos, o que nesse caso, então, já que eu tenho multiprodutos, então eu levo em consideração o faturamento total e o meu custo variável médio para essa minha empresa. Então, nesse caso, eu vou levar em consideração o faturamento, a inadimplência para a nova política e a inadimplência para a política atual. Então, nesse caso, eu vou, utilizando com base nessa fórmula, comparar o desempenho da minha nova política, quando eu faço, por exemplo, o aumento do meu prazo médio de recebimento de 20 dias para 45, então a tendência é que então eu incorra em uma diferença na inadimplência, então eu vou aumentar o risco da minha operação, então faz todo sentido aumentar a inadimplência para essa minha nova política. Então, pessoal, resolvendo um exemplo aqui, observem o seguinte. Utilizando a fórmula que a gente acabou de ver de política de crédito para uma empresa que possui multiprodutos, então o caso, essa empresa então, ela faturou no último exercício 162 milhões, sendo que o custo variável dela foi de 60%. Então ela pegou uma média dos produtos e ela percebeu então que os seus custos variáveis elas totalizam 60% do faturamento. Essa empresa, então, ela desenvolveu um estudo para expandir as vendas. Então, ela se flexibiliza de um ponto onde ela aumenta o teu prazo médio de recebimento de 20 para 45 dias. Então, nesse caso, se eu for jogar na fórmula, pessoal, observem que, então, eu vou primeiro considerar a nova política, então, de aumento de faturamento para 172 milhões, desconto, então, a inadimplência que aumentou de 1 para 2, e com 2%, então, eu desconto esse novo faturamento. Quando eu divido pelo meu custo de financiamento, lembra então que a gente faz a proporcionalidade, já que a gente está falando então de um capital de 20% ao ano, e o tempo, a gente está levando em consideração um tempo em dia, então nesse caso eu preciso levar qual que é a proporcionalidade do prazo médio da nova política de 45 dias para um custo de capital de 20% ao ano. Então, se eu faço isso levando em consideração 45 dias para a nova política e 20 dias para a política antiga, resolvo, então, trocando todos os valores. Dessa maneira, então, eu encontro o resultado da substituição de uma política antiga para uma política nova. Desconto o custo variável de 60% vezes a diferença, então, de faturamento que eu vou ter entre as minhas políticas e depois
se eu resolvo essa equação aqui, pessoal, vocês podem até conferir, a tendência então é que a gente encontre um VPL igual a zero. O que isso significa? Então, significa que essa nova política ela não vai produzir fluxo de caixa incremental, levando em consideração essa nova política. O que isso quer dizer, então, é que essa política ela só vai ser viável a partir do momento onde eu consiga aumentar o faturamento anual além de 172 milhões de reais, ou se eu diminuo, então, o impacto que a inadimplência possui na minha nova política. Então, nesse caso, se eu conseguir identificar maneiras para não me arriscar tanto com esse aumento de inadimplência de uma política nova para de uma política antiga para uma política nova, então, de alguma maneira, isso aqui vai me trazer um resultado cada vez melhor. Ok? E o inverso é verdadeiro. Se isso aqui piorar, se o faturamento diminuir e se a inadimplência aumentar, de alguma maneira, então, eu acabo piorando o cenário para eu conseguir uma viabilidade nesse meu projeto. Certo, pessoal? Então, com isso, pessoal, a gente encerra esses dois conteúdos, então, o impacto de inadimplência e comparativos de políticas de crédito, e eu deixo para vocês, então, um exercício com essas características. Pessoal, aqui eu aconselho vocês a pausarem o vídeo, tentar resolver passo a passo, e depois, quando vocês calcularem cada um dos exercícios, postem aqui no vídeo, porque eu gosto de observar o resultado de vocês. E daí, eu observo sempre o que vocês colocarem aqui no comentário. É sempre bom para as pessoas que forem visualizar esses vídeos também acompanharem as respostas e o desenvolvimento que vocês tiveram para esse conteúdo. Então aqui, pessoal, esse exercício ele vai comparar uma política atual com uma nova política e vai pedir, então, a viabilidade. Então, eu quero saber o VPL na letra A. A letra B quer saber, então, qual que é o crescimento das vendas necessário que eu possa viabilizar a política. A letra B, então, está querendo saber qual que é o ponto de equilíbrio. Eu quero saber qual que é a quantidade que eu preciso ter para que isso aqui se viabilize. E a letra C, eu quero saber, então, a taxa máxima de inadimplência. Nesse ponto, então, pessoal, eu tenho que isolar a variável inadimplência na fórmula para saber, então, qual que é a inadimplência máxima para ter, então, um VPL igual a zero. Ok, pessoal? Então, observem todas essas qualidades aqui, coloquem aqui nos comentários as respostas que vocês acharem, e daí a gente vai aumentando os nossos conhecimentos em administração de capital de giro. Ok, pessoal? Então a aula de hoje fica por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, não tenham vergonha em perguntar, pessoal. Coloquem aqui embaixo. Eu prefiro muito que vocês me perguntem do que fiquem com a dúvida. Ok? Então agradeço de novo a participação de todos. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!